No livro de Lucas, no capítulo de número 16, o versículo de número 19 a seguir, que fala sobre o rico e Lázaro. Louvado seja Deus. A palavra de Deus é que nos purifica. A palavra de Deus é a responsável por todas as transformações acontecidas e a acontecer nas nossas vidas. Então leiamos. Ora, havia um homem rico e vestia-se de púrpura e de linho finíssimo, e vivia todos os dias regalada e esplendidamente. Havia também um certo mendigo chamado Lázaro, que jazia cheio de chagas à porta daquele, e desejava alimentar-se com as migalhas que caíam da mesa do rico, e os próprios cães vinham lamber-lhe as feridas. E aconteceu que o mendigo morreu e foi levado pelos anjos para o seio de Abraão, e morreu também o rico e foi sepultado. No inferno, ergueu os olhos estando em tormentos, e viu ao longe Abraão e Lázaro no seu seio, e clamando disse: Ó Abraão, tem misericórdia de mim, e manda Lázaro que molhe na água a ponta do seu dedo e me refresque a língua, porque estou atormentado nesta chama. Disse, porém, Abraão: Filho, lembra-te de que recebeste os teus bens em tua vida, e Lázaro somente males, e agora este é consolado, e tu atormentado. E além disso, está posto um grande abismo entre nós e vós, de sorte que os que quisessem passar daqui para vós não poderiam, nem tampouco os de lá passar para cá. E disse ele: Rogo-te, pois, ó Pai, que mandes à casa de meu pai, pois tenho 5 irmãos, para que eles dê testemunho, a fim de que não venham também para este lugar de tormento. Disse-lhe Abraão: Tem Moisés e os profetas, ouçam-nos. E disse ele: Não, pai Abraão, mas se algum dentre os mortos fosse ter com ele, arrepender-se-iam. Porém Abraão lhe disse: Se não ouvem a Moisés e aos profetas, tampouco acreditarão, ainda que algum dos mortos ressuscite. Essa passagem é uma passagem muito linda, entre as muitas outras citadas por Jesus. Pois alguns insistem em dizer dessa passagem uma parábola, mas uma grande parte de outros que não é uma parábola, mas um fato. Algo que realmente aconteceu na eternidade, e que Jesus, conhecedor do além, conhecedor das coisas do além, sendo Deus, ele fez questão de abrir para nós, de iluminar para nós, de revelar para nós o que acontece além do túmulo, o que acontece depois que uma pessoa morre, depois que uma pessoa deixa esse mundo e passa para a eternidade através da morte. E aí ele conta esse fato, mostrando que havia um homem rico que vivia esplêndida e regaladamente, nada lhe faltava, ele possuía tudo que queria, afinal era rico, ele tinha boa saúde, ele tinha morada bonita, ele tinha talvez seu castelo, a sua mansão. E a Bíblia também menciona um certo mendigo chamado Lázaro. O rico não tem nome, mas Lázaro tem. E a Bíblia diz que Lázaro, o mendigo, jazia à porta daquele rico, esmolava, pedia ali que alguém lhe desse alguma coisa para comer, pois tinha fome. E a Bíblia ainda acrescenta que por causa da sua vida de mendigo, ele tinha o corpo coberto de feridas, ele tinha enfermidades por todo o seu corpo, e ao invés de as pessoas lhe darem algo para comer, quem sabe até permitia que os cachorros, que os cães fossem lamber as feridas do mendigo. O certo é, meus amados e queridos irmãos, que o mendigo morreu. Naturalmente era doente, morreu primeiro do que o rico. A Bíblia diz que ele morreu e foi levado por anjos para a eternidade. Aqui a Bíblia diz assim: foi levado pelos anjos para o seio de Abraão. Os anjos
tiveram cuidado de pegar aquele mendigo e transportá-lo para um lugar chamado seio de Abraão. E a Bíblia menciona também que o rico morreu simplesmente assim, e também morreu o rico e foi sepultado. Louvado seja Deus. Quando o rico chegou no seu túmulo, e aí agora passa a eternidade, onde nós não conhecemos, e só estamos falando a você alguma coisa, porque a Bíblia nos quis revelar o que acontece do lado de lá, depois que a pessoa morre. E aí a Bíblia passa a dizer que quando o rico chegou lá no inferno, em algumas versões bíblicas no Hades, em um lugar de tormento, a Bíblia menciona que o rico passou a padecer muitos sofrimentos foram infligidos a ele lá, não sei mencionar quais, né? E aí as pessoas brincam, alguns dizem que Satanás lhe furava com seu tridente, e outros brincam de outras formas, louvado seja Deus, mas o certo é que a Bíblia menciona que o rico estava ali naquele lugar em grande tormento, em grande aflição, louvado seja Deus. E quando ele olhou, a Bíblia diz que ele percebeu que aquele mendigo que ora vivia nesse mundo, ali na sua porta, que ele passava por ele, talvez todos os dias, ou toda vez que ele entrava e saía, passava por ele, e talvez até se incomodasse com a sua presença, ou não olhasse para ele, quiçá, para que não fossem seus olhos tocados com aquela cena de um homem todo sujo, ultrajoso e ferido à sua porta, louvado seja Deus. Mas agora ele olhava e via Lázaro, e Lázaro estava sarado, sem as suas chagas, e Lázaro se declinava sobre o seio de Abraão, louvado seja Deus. De lá conheceu Abraão. A Bíblia diz isso e a gente entende que na eternidade nós vamos conhecer as pessoas. Estava na minha meditação antes de vir para cá, lendo quando Salomão, no Eclesiastes, fala que quando o homem morre, a sua mente, a sua memória fica como que esquecida. Mas Salomão não tinha o conhecimento pleno das coisas da eternidade. Salomão, ele conhecia apenas as coisas dessa vida, ele não tinha conhecimento das coisas da eternidade, afinal ele nunca tinha ido lá, louvado seja Deus. Se a Bíblia não tivesse falando dessas coisas, jamais eu procuraria conjecturar ou falar de minhas próprias palavras o que haveria, o que aconteceria, o que seria depois que as pessoas passassem dessa vida para outra vida, louvado seja Deus. Mas como a Bíblia me dá essa ênfase, quando a Bíblia me abre essa porta, quando a Bíblia me legaliza a condição de poder falar-lhes e dizer que foi assim, então, porque está escrito aqui, eu falo para vocês, e o rico olhou e viu Lázaro lá, e então reconhecendo Abraão, louvado seja Deus. Eu quero dizer para os irmãos aqui nessa noite, que quando você chegar lá na eternidade, você vai reconhecer as pessoas. Quando você chegar lá na eternidade,
dócil, só para que eu me lembre como é ser refrescado, porque eu estou aqui atormentado nessa chama, o fogo está me atormentando. Louvado seja Deus, louvado seja o nome do Senhor. Mas Abraão, agora nas suas palavras, é verdade, meu filho, você é judeu, e pela lei, pelas consequências das coisas, pela linhagem, eu de fato sou seu pai. Mas eu vou dizer uma coisa para você: eu não posso fazer nada por você. Eu não consigo fazer nada por você. Mas eu quero lhe lembrar uma coisa: lá no mundo dos vivos, lá no mundo material, quando você vivia lá, você tinha tudo. Você possuía tudo que você quisesse. E você só tinha alegrias. E agora que a eternidade aconteceu, agora que vocês passaram para cá, Lázaro tem alegria quando lá tinha tormento, e você agora tem tristeza e sofrimento. Louvado seja o nome do Senhor nosso Deus. Pode ser que alguém venha a pensar, quando falamos assim, que o céu é dado para os pobres e tomado para os ricos. Ou seja, que os pobres entram no céu por ser pobre, que o doente entra no céu por ser doente, e que o rico não entra no céu por ser rico. Não é essa a semântica do texto bíblico. Não é isso que o texto bíblico quer dizer. Louvado seja Deus. O texto bíblico está apenas mostrando o paradoxo de alguém que teve todas as oportunidades em vida e não quis aproveitar essa oportunidade que lhe foi dada. Louvado seja Deus. Por isso agora a sua condição estava invertida. Lázaro, embora doente, embora pobre, embora mendigo, deu atenção àquilo que o espiritual estava mostrando para ele. Atendeu ao chamado espiritual, e quando chegou no além, a sua vida também foi mudada, porque entrou na eternidade condicionado a isso. A Bíblia fala em Apocalipse que muitas pessoas, elas ressuscitarão para a alegria e consolo eterno, e outras para a morte e para a condenação eterna. Louvado seja o nome do Senhor nosso Deus. E aí Abraão continuou falando para ele, e ele então se lembrou de que aqui na vida ainda haviam 5 irmãos. E ele disse: tá bom, pai Abraão, que ele não venha para mim refrescar a língua, mas eu tenho 5 irmãos, e eu me lembro da minha família agora. Pai Abraão, manda que Lázaro ressuscite, e vá lá na minha casa e fale com os meus irmãos que estão lá, naquela mesma mansão que ele pedia esmola, que ele pedia ajuda e ninguém dava. Pai Abraão, que ele vá lá e fale. Louvado seja Deus. Mas aí, queridos amados ouvintes e irmãos, o pai Abraão dá um segredo para que as pessoas possam entrar na vida eterna ao lado de Deus. Louvado seja o nome do Senhor nosso Deus. O Abraão diz: olha, eles têm a lei, ou seja, eles têm a estrutura espiritual, eles têm Moisés. Abraão já tinha ficado velho, Abraão já tinha morrido, Abraão já estava agora no seio lá, num lugar chamado seio de Abraão. Louvado seja Deus. E agora ele menciona Moisés. Eles têm Moisés, ou seja, eles têm a lei e eles têm os profetas. Eles têm os sacerdotes que eles ensinam a lei, e eles têm também os profetas que trazem as coisas diretamente de Deus para eles, que trazem a revelação para eles, que eles ouçam. Louvado seja Deus. E o rico questiona lá no inferno. Ele diz: mas pai Abraão, não, pai Abraão, não, pai Abraão. Olha, pai Abraão, se o morto ressuscitar, eles vão crer. E Abraão disse: se eles não ouvem Moisés e nem ouvem os profetas, de maneira nenhuma eles ouvirão algum outro, mesmo que esse ressuscite. E agora eu pergunto para você, eu informo para você, melhor dizendo, o Senhor coloca nos ouvidos a responsabilidade da pessoa entrar no céu. É por isso que a Bíblia diz: ouvi, e a vossa alma viverá. Como ouvirão se não há quem pregue? É por isso que nós pregamos, porque as pessoas precisam ouvir. Porque a Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Não há outra forma da pessoa alcançar esta crença, não há outra forma da pessoa alcançar essa fé.
sua vida aquela expressão do profeta Isaías, onde está escrito: Senhor, quem deu crédito à nossa pregação? Você dá crédito à pregação da palavra de Deus? Nós temos crédito à pregação da palavra de Deus. Todos nós ouvimos um dia que Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, e é preciso dar atenção a essa palavra. Todos nós ouvimos um dia que todo aquele que crê e for batizado será salvo, embora alguém não queira dizer essa outra parte do versículo bíblico, mas é a Bíblia que nós temos que falar, e quem não crê será condenado. Louvado seja Deus. Você já deu atenção a essas palavras? Você já creu nessas palavras? Amém, glória a Deus. Mas você que não creu ainda, vai esperar que alguém ressuscite para falar a você? Mesmo que alguém ressuscite para dizer a você essas palavras, você não terá condição de crer. Louvado seja Deus. Não há condição de ninguém voltar da eternidade para pregar a palavra de Deus. Foi o que aconteceu na casa de Cornélio em Atos 10. Cornélio fazia orações, Cornélio fazia jejuns, Cornélio fazia suas preces, e isso foi um costume exemplar que todos deveriam seguir. Mas aí Deus mandou um anjo, e o anjo se posicionou diante de Cornélio, mas o anjo não pregou o evangelho a Cornélio. O anjo disse: Cornélio, Deus tem visto as tuas esmolas, Ele tem visto as tuas orações, os teus jejuns. Você precisa ouvir a palavra de Deus, mas eu não posso te pregar a palavra de Deus. Mas manda, chama Pedro, o homem, ele virá e te dirá palavras que você precisa ouvir. Louvado seja o nome do Senhor nosso Deus. É assim que a pessoa aceita Jesus como Salvador. E nesse momento você está ouvindo essa palavra, meu amigo, minha amiga, eu quero já te perguntar: você está disposto a acreditar nessas palavras que nós estamos pregando para você? Ou você está esperando que aconteça alguma coisa inusitada para que você creia? Ou você está esperando que um morto venha e diga para você: você tem que ser crente? O que você está esperando? Porque a regra é: quem não acredita, quem não crê nas palavras que estão sendo pregadas pelos profetas de Deus, não vão crer também, mesmo que alguém ressuscite. É preciso crer no que a Bíblia diz. É preciso crer naquilo que você está ouvindo, porque é por ouvir que você será salvo. E em nome de Jesus eu pergunto para você: você quer crer que Jesus Cristo é o Salvador dos seres humanos e quer entrar na sua vida hoje e fazer morada? Você quer aceitar Ele como Salvador único e pessoal da sua alma? Se você ouviu a palavra de Deus e quer nisso, então eu peço a você que levante assim uma mão como sinal de aceitação, e nós